Olá, queridos, graça e paz, bem-vindo ao nosso quarto encontro de Ética Cristã. Espero que essa semana tenha sido uma semana muito abençoada e que você também tenha refletido um pouco sobre a questão da ética que nós conversamos na sexta-feira e também que você tenha aproveitado. Nós estamos com uma semana bem agitada diante de uma situação muito delicada, triste que passamos, e isso envolve muito a questão da ética dessa garota que foi estuprada e também chegou a uma gravidez, e aí deu-se também na questão do aborto. E muitas coisas foram polemizadas e colocadas. Nós vamos conversar um pouco isso lá na frente, em outras aulas, e que você fique bem ligado nas nossas aulas, fiquem atento, porque nossa vida, nosso cotidiano, de uma forma geral, nós estamos sempre envolvidos na ética e precisamos buscar uma ética cristã saudável na nossa realidade de vida que estamos nesse mundo. Eu queria orar com você nesse momento, agradecer a Papai do Céu por mais esse encontro que Ele nos proporciona. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela graça, misericórdia do Senhor. Ajuda-nos a entender esse assunto e não somente entender, mas colocar em prática na nossa vida, vivendo num mundo tão conturbado, com tantas questões que estão sendo discutidas, que estão sendo colocadas aí nas mídias sociais e que nós precisamos ter uma resposta coerente e também ter uma vivência dentro daquilo que a Tua Palavra nos diz e nos ensina. Nós oramos assim por cada pessoa que está conectado com esse curso, que seja uma bênção nas nossas vidas e traga resposta para as nossas questões nesse mundo e nossas questões aí, tantas questões que a gente tem presenciado na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá para começando o nosso tempo juntos aqui. A ética cristã, uma vida com valor, e espero que realmente todos nós estejamos aí crescendo e desenvolvendo uma vida com valor dentro dos princípios éticos cristãos. Ética acima de qualquer suspeita. As implicações éticas absolutas do reino de Deus, como se vê, por exemplo, no Sermão do Monte, nos ensinamentos de Jesus, e a gente também observa em Deuteronômio. Quando a gente pensa em Sermão do Monte, os princípios que Jesus começa a trazer para o povo, a trazer para aqueles que iriam ser detentores desses princípios, dessa verdade, e passar para outras gerações, chegar até nós, ali com os seus discípulos, a gente pensa também naquilo que Deus falou e comunicou para o povo lá no início. Quando a gente abre, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos nos deparar com uma situação bastante preciosa, quando Deus ele fala para o povo dizendo: ouça Israel, ouça meu povo. E aqui está a palavra que aparece aqui, é uma palavra chamada Shema, o chamar, que é uma chamada para o povo de fato observar os princípios de Deus, ter em Deus a autoridade máxima, ter em Deus o único Deus verdadeiro, ter em Deus a verdade absoluta, ter em Deus os princípios que seriam estabelecidos para o seu povo, e esses princípios precisariam passar adiante. E aí ele, no versículo 4 de Deuteronômio 6, ele fala: ouça meu povo, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, com todas essas palavras que hoje também te ordeno, estejam elas no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, amarre-as como um sinal nos seus braços, prenda-os na testa, escreva nos umbrais das portas, e aí então
Deus está tendo uma insistência, e aqui é um texto pedagógico para o povo de Israel. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa também na grande comissão de Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz, ide, portanto, Jesus está terminando a sua missão ministerial e a sua missão redentora. Ele já tinha feito a missão ministerial e também realizado a missão redentora na cruz, e agora ele reúne seus discípulos, aqueles que foram preparados, e diz, ide por todos os lugares e façam discípulos em todas as nações. E ensine esses discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse ensinar a guardar é ensinar as pessoas a de fato praticar e a ver e formar na sua vida o caráter de Jesus, e aí então esses princípios serem estabelecidos na vida de todo aquele que será um seguidor de Jesus. Então a gente percebe a importância disso. Cada um de nós, queridos, nós somos responsáveis por essa ética. Eu queria que você agora assistisse esse vídeo e prestasse atenção naquilo que ele passa para mim e para você. E aí eu queria que você pudesse se colocar no lugar dessa pessoa, e aí então você mesmo avaliar qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar dessa pessoa. O que você é capaz de fazer quando não tem ninguém por perto? Ninguém está olhando. O que você é capaz de fazer? Então, esse é seu caráter, sua ética revelada. Quando a gente pensa as implicações da ética, nós pensamos naquilo que nós mesmos somos capazes de fazer. E isso significa nossa ética, significa nosso caráter, nossos princípios. Conhecer melhor nossa ética. Cada um de nós tem uma ética. Um ser racional, intelecto, nós somos,
um ser moral, consciência, temos uma consciência. Nós temos valores internos dentro de nós que nos ajudam no processo de fazer escolhas e tomar decisões. Isso se chama consciência. Todo ser humano, por mais que ele tenha falta de conhecimento, de intelecto, ele tem a consciência dentro dele. Consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. E aí a gente percebe o quanto isso é importante na nossa vivência. A consciência, ela vai nos dizer sempre o que é certo, o que é errado, o que devemos, o que não devemos fazer. Cada um de nós, então, possui essa ética. Cada um de nós, por mais influenciado que seja pelas ideologias, pelas filosofias que vimos na aula passada sobre isso, do relativismo, do materialismo, do secularismo, do ateísmo, e nós temos um sistema dentro de nós que são os nossos valores internos, e que esses valores são muito importantes quando nós sofremos influências de diversas formas, de diversas maneiras, e precisamos dar uma resposta, precisamos tomar uma decisão, e isso então é muito importante. Nem sempre nós estamos conscientes dos valores que compõem o nosso círculo de influência, aquilo que passamos, né? Então isso vai nos levar a tomar decisões, e às vezes decisões erradas, porque nós não estamos trabalhando bem a nossa consciência, nós não estamos trabalhando com firmeza, nós não estamos trabalhando com clareza, nós não estamos trabalhando com lucidez aquilo que está lá dentro, que são os nossos valores internos, como falamos sobre a questão da nossa consciência. Os estudiosos, por exemplo, do assunto, geralmente eles agrupam alternativas que eles chamam de alternativas éticas. E aí então eles falam da humanística, da natural e da religiosa. A humanística, são éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior. Já a natural é um sistema ético que toma conta como sendo a base para o processo e as leis da natureza que estão em nossa volta o tempo todo. E aí então, o certo é o natural. A natureza nos dá então o padrão que devemos seguir. O natural é isso. E aí então o religioso, ou essa ética religiosa, essa alternativa da ética religiosa, são aqueles sistemas de valores que procuramos na divindade, procuramos em Deus de alguma forma. Mesmo que a pessoa não tenha critérios, não vá à igreja, não vá à missa, mas ela procura de alguma forma a divindade, ela procura um ser divino para que possa então dirigir e orientar a sua vida. O princípio orientador do cristão é Deus, dentro dessa realidade, dessas alternativas éticas, o qual rege o universo e as nossas vidas. É muito interessante. Por exemplo, quando a gente pensa na questão da música clássica, eu fiquei pensando nesse exemplo para trazer para a nossa aula. A música clássica erudita, antiga, lá dos anos 1600 a 1800. Então aí com composições com pessoas conhecidas, que é Sebastian Bach, Vivaldi, Chopin, Beethoven, Mozart. Então todos esses músicos clássicos que tiveram grandes histórias e até hoje são ouvidos e são estudados, são pessoas que tiveram mentes brilhantes, talentos preciosos, né?
E a gente percebe que a música, quando a gente escuta, estuda a música desses homens, a gente percebe uma linha, uma elegância, uma harmonia que vai fluindo em todos os tons, em todas as ligações dessa música, a sequência, uma sequência lógica, uma sequência linda que nos eleva. Mesmo que você não goste de música clássica, mas quando você escuta, dá uma sensação de leveza, dá uma sensação de uma coisa harmoniosa que está levando você, né, para lugares, né? Então você percebe essa leveza. Há canções com uma certa potência que nos eleva, né? Aleluia, 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 aleluia. Então quando se canta, parece que você vai sendo levado para uma questão, para sei lá, uma outra dimensão, no sentido, né, dessa imponente, essa canção imponente nesse sentido. Já interessante que quando você percebe a música clássica contemporânea, e aí eu já ouvi alguns comentários de algumas pessoas falando sobre isso, eu achei muito interessante. Um deles foi um maestro que eu tive o prazer de conhecê-lo e trabalhar um pouquinho com ele na questão da música. Aprendi muito com ele na época lá em São Paulo. E um homem muito capaz, um homem que tinha muita história da música. E aí a música contemporânea, eu ficava muito inquieto da música clássica contemporânea, que era uma música que parece que estava afinando os instrumentos e meio desconcertado, a melodia não é, parece que tão clara, a temática da música não tem os tons parece que não se encontram, né? Eu ficava em crise com aquilo, eu digo, o que é isso aí? E aí então eu perguntei para esse maestro e disse, maestro, me explica uma coisa. A gente quando escuta a canção, um Beethoven, um Mozart, um Bach, a gente parece que é elevado, a gente, né, vê uma harmonia, uma sensação de paz, de tranquilidade, de grandeza. E essa outra música contemporânea, parece que a gente não encontra essa mesma grandeza. Isso é coisa da minha cabeça. Eu disse, não, não é coisa da sua cabeça. E olha o que ele me disse. Ele disse, Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, Vivaldi, essas pessoas, eles tinham uma ligação muito grande com o divino. Eles tinham a composição deles era como se fosse escrevendo algo para o Criador, para enaltecer Deus. Isso eu não estava dizendo que todas as pessoas eram religiosas e tal, mas eles tinham uma ideia muito clara de Deus. Por isso que as músicas parece que levavam para Deus, elas convergiam em Deus. E hoje, uma das coisas que acontece nas músicas clássicas, ele falou que um dos pontos, e aí é a teoria dele, né, é que essas pessoas não têm uma noção tão clara de Deus mais. E então é como se eles estivessem desencontrados, eles estivessem sem essa harmonia tão correta, como se tivesse já um caminho muito bem definido. E aí ele se perde. Achei muito interessante essas questões e eu acho que vale a pena a gente citar isso e perceber como isso é importante para a gente caminhar e perceber que a ética cristã ela tem tudo a ver com o Deus, com o Criador, com os princípios que ele deixou para reger a nossa vida, para orientar a nossa vida, para orientar a criação, para orientar o universo de uma forma geral. Ok? Mudando os maus hábitos para construir uma ética pessoal saudável. Eu queria que você prestasse atenção, depois nós vamos ler esse texto e a gente perceber um pouquinho a respeito dessa questão.
essa mudança ela começa de cima para baixo. Começa com a transformação das nossas mentes. E continuando com a transformação do nosso comportamento, da nossa conduta, que podemos chamar então também de todas essas mudanças e transformações dessa ética pessoal. Daí a gente lembra de novo do texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando Paulo ele faz essa chamada, esse apelo, e diz: eu rogo a vocês que apresentem os corpos de vocês, a vida de vocês, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele disse: esse é o culto então que Deus deseja de cada um de nós. Quando é que um comportamento ele se torna um hábito? Ele se torna um hábito. O Dr. Jay Adams diz que um psicólogo e muito bem conceituado nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que é quando a pessoa se sente habitual, quando se sente à vontade ao praticar o seu hábito, reagindo automaticamente. Então, o hábito é aquilo que você reage já automaticamente. Você mal pensa, já criou em você essa prática que ela é espontânea, voluntária, que ela vem involuntária, que ela muitas vezes vem e você nem planejou para isso, mas o hábito está dentro de você. Então ele vai falando sobre essa questão. Quando falamos de ética em relação aos hábitos, podemos dizer que a nossa ética pessoal, em grande parte, ela se baseia nos costumes e hábitos que vemos, aprendemos e imitamos ao longo da vida. Devemos lembrar, então, que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós aprendemos. Seus filhos, eles têm muitos hábitos porque eles aprenderam em casa. E aí então a importância, aí vem de novo ali Deuteronômio, quando fala para a gente, ele não está falando ali de hábito, mas está falando de uma construção de princípios na vida da gente, que obviamente vão se criar em hábito. Se eu ensino meu filho de manhã cedo a dizer: Papai do céu, obrigado por esse dia. Se eu ensino meu filho a pegar um alimento, ou pegar qualquer coisa e dizer: Papai do céu, obrigado por esse alimento, obrigado por essa roupa, obrigado pela minha escola, obrigado pelas minhas tias, obrigado pela... Então isso vai criando um hábito. Claro que tirando da questão da religiosidade, mas o hábito ele tem que ser, ele vai sendo construído na nossa vida e ele pode então se tornar uma ética saudável, pessoal, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Portanto, para mudarmos os maus hábitos, porque aí vem os maus hábitos, e a gente precisa mudar os maus hábitos e colocar no lugar dos maus hábitos, bons hábitos, e construir então essa ética saudável, nós precisamos fazer o que o apóstolo disse então em Efésios capítulo 4, versículo 22 a versículo 24. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia e dê uma olhada nesse texto. Efésios 4, 22 a 24, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Veja, a criação de um bom hábito e a desconstrução de um mau hábito. É o que Paulo vai falar para a gente aqui. E aí ele diz que se corrompe por desejos enganosos, os maus hábitos. E o versículo 23 ele vai dizer: a serem renovados no modo de pensar. Mesma coisa que Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, que nós citamos. E o versículo 24: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aí então a primeira coisa que ele fala aqui é o despojar-se. Aqui é conhecido como DDR. Despojar-se. Despojar-se de quê? Dos maus hábitos, do velho estilo de vida sem Cristo.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criação. Aqui é exatamente isso. Ele está saindo de uma vida de maus hábitos e construindo uma vida com bons hábitos para que haja nele uma ética cristã saudável. E aí então, renovar-se. Ele despoja, joga fora os maus hábitos, o velho estilo da vida que ele tinha, e ele começa a ter uma renovação, como se ele estivesse tomando um banho, tira a roupa suja e ele toma um banho primeiro. E aí a ideia é programando sua mente com um novo padrão bíblico, o padrão de Deus. É o que todos nós precisamos fazer, por isso que a palavra de Deus é muito importante para que a gente esteja criando em nós uma ética cristã saudável. O problema é que nós estamos, por exemplo, nós citamos no começo dessa aula, que as pessoas estão confusas com muitas questões da sociedade: suicídio, eutanásia, aborto, racismo e muitas outras coisas, a pobreza, como lidar com a pobreza, a política pública, política partidária. Então você percebe que há uma confusão muito grande diante na sociedade, e são poucas as vozes que se levantam com uma ética cristã saudável e que tragam uma resposta apurada, uma resposta lógica, equilibrada e bíblica. E aí então Paulo vai dizer: tire a roupa suja, tome um banho e coloque a roupa limpa. Coloque uma roupa limpa. E aí revista-se de quê? Do novo hábito da Bíblia, da palavra de Deus, fazendo parte de sua vida. Esse novo hábito deverá fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Você não será mais a mesma pessoa. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Se você irá, que a sua ira não passe para o outro dia. Se você pisou na bola, pede perdão. E isso, essas questões, esse novo hábito vai sendo construído em nós, e aí temos então um novo caminho, uma nova vida com Cristo. Queridos, o caminho para uma ética saudável. Qual é o caminho? Eu separei esse texto de Provérbios, o capítulo 1, comecinho do livro, um livro fantástico. Se você nunca leu esse livro todo, eu quero encorajar você a ler esse livro, porque esse livro é um livro muito importante de princípios. Esse livro não é um livro de mandamentos, esse livro não é um livro de leis, esse livro é um livro de princípios, de sabedoria. A sabedoria de Deus expressado no livro de Provérbios. E aí então você vê Provérbios, o capítulo 1, o versículo de 1 a 7, olha só que coisas belas. E aí eu separei essas 5 palavras, por quê? Porque essas 5 palavras elas vão nortear o livro de Provérbios. Você lê o livro de Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 31, você vai ver que vai aparecer o tempo todo a palavra sabedoria, instrução, discernimento, prudência e conhecimento. E aí então, o texto aqui ele começa dizendo: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. E aí então, aqui aparece no versículo 2 a palavra sabedoria. O livro de Provérbios ajudará a experimentar a sabedoria. Não é só conhecer a sabedoria, não é só saber da sabedoria, não é só intelecto cognitivo, mas é algo que você vai experimentar. Mais uma vez, fazendo um link ali com Romanos capítulo 12, versículo 12, quando ele diz: para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí então no versículo 2 também, aqui de Provérbios 1, ele fala aqui a palavra sabedoria, fala a disciplina e compreender a
as palavras que dão entendimento. Disciplina, aqui é a mesma palavra para instrução. Instruir a pessoa no caminho correto. É o que a ética saudável ela vai fazer para mim e para você. Então, Provérbios é um caminho para essa ética saudável. Alguns homens sábios do passado, ele disse: se você quer ter sabedoria e para lidar com as pessoas, para lidar com o mundo, para lidar com relacionamentos de todas as maneiras, leia Provérbios. E se você quer ter uma vida mais próxima de Deus, quer ter uma vida mais contrita, de adoração, leia Salmos. Salmos é um livro que nos leva mais próximo de Deus, porque tem muitas canções e muitas poesias impressionantes em relação a essa caminhada mais perto de Deus. Versículo 3 ele diz: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Aqui, em outras palavras, ele está falando sobre discernimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. A palavra que aparece aqui é discernimento, discernir. E aí, então, quando você pensa, por exemplo, quando você pensa em sabedoria, você pensa no significado riquíssimo que traz essa palavra. No hebraico, a palavra é dahat, que significa ter experiência profunda. Não se trata de crescimento de conhecimento, mas denota intimidade e prática, como nós falamos. Em hebraico, a sabedoria, que aparece também como Hokmah, ela significa talento, inteligência, habilidade. A primeira palavra, Tahat, ela traz mais uma questão de o conhecimento da sabedoria, ou a parte mais intelectual da sabedoria. E o Hokmah significa exatamente essa habilidade de saber lidar com ternura, com inteligência e com essa própria sabedoria diante das coisas, diante dos fatos. O discernimento é compreender as palavras que dão entendimento. E aí vem da palavra binar, que é perceber o que é certo e o que é errado, distinguir as duas coisas. Discernimento. A palavra instrução, que nós já falamos no versículo 2 também, é viver de uma forma sensata, ao ponto de ser um instruidor, alguém que está instruindo com a sua própria vida a outras pessoas, alguém que tem uma disciplina tão especial que ela passa para outras pessoas essa disciplina. No hebraico aparece a palavra mussar, que traz a ideia de instruir e a ideia de disciplina, que nós já falamos, que está ligada à questão da educação. A educação. E aí muito ligado àquilo que Deuteronômio capítulo 6 vai falar para nós, a ideia de você estar disciplinando seus filhos, instruindo o seu filho. A gente tem um mau uso dessa palavra disciplina, porque a gente acha que a palavra disciplina é como se fosse um castigo. Não, a palavra disciplina tem tudo a ver com instrução, com orientação, com lidar bem com questões e saber lidar com situações diversas da vida. É aquilo que acontece com o atleta bem instruído, bem disciplinado, ele vai saber lidar com várias questões na hora da competição. Então, essa aqui é a questão da instrução e algo muito fantástico, né? O versículo 4, ele vai aparecer a palavra prudente. Ajudarão, então, a sabedoria, a instrução, o discernimento, diz que ajudarão a dar prudência aos inexperientes
e conhecimento e bom senso aos jovens. Então já vai aparecer na nossa quinta palavra, que ela aparece várias vezes aqui. Ela aparece no versículo 2, ela aparece no versículo 4, ela aparece no versículo 5, ela aparece no versículo 7, quando diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o discernimento. E aí então a gente vai ver que a prudência, a palavra prudência, ela ajudarão a questão não só das pessoas que estão andando conosco, mas nos ajudarão a lidar com várias situações de decisões, de orientações para outras pessoas, de resposta, que tipo de resposta nós precisamos dar. Ela vai ajudar os nossos pensamentos, porque se eu tenho prudência, eu vou pensar bem antes de falar, eu não vou falar e depois pensar, né? Tem pessoas que não devia ter falado assim, caramba, como é que eu fui agir daquela forma? Faltou prudência, faltou prudência. E prudência aqui significa a capacidade de antever o que acontecerá, né? Permitindo avaliar riscos a fazer e fazer planos coerentes, planos pensados. Muitas vezes nós nos damos maus realmente nas nossas decisões, escolhas, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, da maneira que nós lidamos com várias situações, porque falta prudência. E aí então o caminho para uma ética saudável passa pela sabedoria, pela instrução, que é a disciplina, pelo discernimento, pela prudência e, por fim, aqui o conhecimento, que nós já vimos também. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Olha que interessante. Em outro momento ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então essas palavras elas estão interligadas. É muito interessante. É um estudo talvez mais profundo dessas palavras para você ver o quanto é interessante estudar o livro de Provérbios para que a gente tenha e desenvolva uma ética mais saudável em todos os sentidos da vida. Temor no contexto bíblico significa sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Conhecimento significa domínio. Não é só aqui. Não é só. Quem tem conhecimento, ele tem domínio próprio. Quem tem conhecimento, ele tem ele passa a ter uma experiência a mais. Conhecimento é erradamente, muitas vezes, definido como o cabeção, o cara que tem muito entendimento, o cara que sabe muito, fala muito bem, é desenrolado. Não, não, não. Conhecimento, aqui ele vai além disso. Sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Começa já por aí. Conhecimento significa domínio, teoria ou prática de um assunto ou arte, uma ciência e uma técnica. O conhecimento deve vir em conjunto com as outras virtudes. Por isso que a gente não pode tirar só sabedoria ou só instrução. Não. Essas 5 palavras, por isso que eu escolhi para o nosso estudo sobre ética, porque é muito importante, que a gente viu na aula passada sobre as influências das ideologias, das filosofias, que vão nos levar a um desconcerto em muitas questões da vida. Aí tem essas influências vão levar ao materialismo, ao relativismo, ao ateísmo, ao secularismo. E isso tudo nós sofremos muitas vezes e somos influenciados e levados a caminhos errados e tortuosos. E muitas vezes nós não temos uma resposta para a sociedade diante do caos, diante dessa pandemia que estamos vivendo, diante dos assombros, diante de tantas questões, porque falta para nós sabedoria. Falta para nós a disciplina, a instrução, falta para nós o discernimento, o certo e o errado,
como eu devo agir aqui, como é que eu devo falar, como é que eu devo me comportar, como é que eu vou responder aqui, como é que eu vou lidar com essa situação. O discernimento nos ajuda a isso. A prudência para saber frear na hora certa, para saber agir na hora certa, o que fazer, como fazer, isso então é prudência. E então conhecimento, que é a prática, que é uma arte que nos ajuda a caminhar seguro em todas as questões. Faça uma comparação com isso, com essa imagem que você está vendo aí, e a ética cristã. Faça aí uma comparação com essa imagem e a ética cristã. Pense um pouquinho. Pense um pouquinho na beleza que está aí na sua frente. O que é que essa imagem traz para você a respeito da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, da instrução, da prudência? Você olha para essa imagem e o que você vê? Ok, espero que isso tenha lhe ajudado a pensar um pouco sobre essa ética acima de qualquer suspeita, essa ética cristã que nós precisamos lidar em todas as nossas, as nossas as coisas da nossa vida. E eu queria então desafiar você essa semana mais uma vez a essas 3 questões. O que mais tem afetado a ética cristã com a pós-modernidade? Queria que você pensasse um pouco sobre isso durante essa semana. O que mais tem afetado a ética cristã com a pós-modernidade, com todas as influências que nós temos tido nessa pós-modernidade? Como construir uma ética cristã saudável? Como é que podemos construir uma ética cristã saudável? Quais são os meios? Isso é possível? E se é possível, como é que eu posso construir, por exemplo, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha profissão, nas questões que eu me envolvo no dia a dia? Como é que eu posso construir uma ética saudável dentro da minha realidade? E a última, qual é o caminho mostrado em Provérbios 1, de 1 a 7? Essa é fácil, né? Nós batemos muito nessa tecla aí. Então eu queria desafiar você, querido, a esse momento aí especial de uma vivência na ética cristã. E eu queria que você pudesse pensar um pouco mais sobre essa questão da ética na sua vida. Meu desafio para você, então, nessa semana é que você pense um pouco mais a respeito dessa ética prática, dessa ética que tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com o que queremos no futuro, com a criação dos nossos filhos. Essa ética que tem a ver com a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, a busca da disciplina, a busca da prudência. Então eu quero desafiar você essa semana a poder lidar com essas questões e as questões que estão em sua volta, e aí você vai perceber, até mesmo na questão que nós citamos aqui já, daquela garota de 10 anos, e como nós precisamos de sabedoria para lidar com isso, com uma situação tão terrível como essa e outras que têm acontecido.
Como precisamos de conhecimento, esse conhecimento prático, esse conhecimento que vai além de um conhecimento normal, de um aprendizado nos livros, mas um conhecimento que vem do próprio Deus. Lembra que o conhecimento é o princípio desse temor a Deus. Temor a Deus é o princípio do conhecimento, assim como é o princípio da sabedoria. Como nós precisamos de disciplina, de sermos bem instruídos para poder instruir bem as outras pessoas. Isso no nosso casamento, por exemplo, nas questões que nós precisamos lidar a cada dia, a cada momento. Como nós precisamos da prudência, como já falamos. Então meu desafio para você, querido, é que você mergulhe um pouco mais aí nessa questão, compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe com o seu grupo, compartilhe com sua família, pessoas que estão próximas de você, sobre esse assunto, porque esse é um assunto muito prático. Ética cristã, ela está aí o tempo todo e nós precisamos lidar bem com essas questões. Deus abençoe, tenha uma semana muito especial e sexta-feira que vem aguardo você no nosso 5º encontro, que será também muito especial. Aguardo você lá. Até lá, se Deus assim permitir.